Exercício 10, questão 1. Faça um programa para determinar se o número informado pelo usuário é divisível por 2. O programa deve executar até que o usuário digite 0. Tá, então vamos lá. Eu vou ficar pedindo, e todo número que o usuário digitar, eu informo. É divisível por 2 ou não, certo? Então veja só, eu já comecei a fazer o programa aqui, para não perder tempo. Então veja só, criei uma variável número, do tipo inteiro, tá? Pedi ao usuário e guardei. Então o usuário vamos supor que o usuário digita aqui 4, certo? Quando for executar, vou botar 4 nessa variável aqui, e aí eu testo. Número mod 2 é igual a 0. Se for, é divisível por 2. Que no caso aqui, se ele digitar 4, vai mostrar isso aqui, né? E se não for, não é divisível por 2. Vamos executar esse programa? Compilei, rodei. Vou colocar aqui o número 4. Ó, é divisível por 2. E o programa acaba, né? Por que o programa acabou? Porque ele só executa uma vez, não está numa estrutura de repetição, não é isso? Vou executar de novo. Vou colocar aqui 5. Não é divisível por 2, né? Pronto. Simples assim. Como é que eu faço para isso aqui ficar repetindo? Qual é a estrutura de repetição que eu posso usar aqui? Eu posso usar, como estamos estudando o while, vamos trabalhar com o while, tá? Então, a estrutura de repetição, o while, vou colocar aqui o nome dela. Certo? Qual é a condição? Primeiramente, qual é o código que eu quero que repita? Eu quero que repita esse código aqui, concorda? Esse código aqui, da linha 10 à linha 17. Eu quero que ele se repita. Então, eu tenho que botar esse trecho de código aqui dentro do while, tá? Então, vamos lá. Eu posso fazer aqui, tem várias formas de fazer, tá, gente? Eu vou fazer aqui todas as possíveis. Vamos lá. Aí a gente decide aqui qual que você achou mais fácil, tá? Então, ó, enquanto, já que eu quero que esse bloco todo se repita, então eu faço o seguinte, ó. Enquanto o quê? Enquanto o número for diferente de 0. Por que eu botei diferente de 0? Porque foi anunciado, foi isso, tá? Ó, o programa deve executar até que o usuário digite 0, tá? Então vamos lá. Então, enquanto o número for diferente de 0, faça. Então, ó, esse bloco aqui, abriu e fechou, vai se repetir. Então, eu vou pegar esse trecho de código aqui e vou colocar aqui dentro. Tá certo? Então, ele já se repete, concorda? Vou ajeitar aqui a indentação, que é muito importante, tá, gente? Um erro muito comum entre os alunos, olha. Um erro muito comum. Ele coloca, alguns alunos, eles colocam o cout do if aqui, ó. Não é, tá errado, tá? Ó, esse cout tá correto, porque tá dentro do while. Esse if tá correto, porque tá dentro do while. Porém, esse cout aqui, ele tá errado. Porque ele aqui é como se ele estivesse fora do if. Se ele está dentro do if, o correto é ele aqui, tá? Esse cout, ele tá dentro do else, então ele é aqui. Isso é muito comum, esse erro, tá? Então não erre. Você também, se estiver pensando que besteira, não é besteira, tá? Isso aqui faz uma diferença enorme na leitura do código. Lembrando que a gente está com códigos pequenos. Quando você começar a produzir códigos grandes, tipo 1.000, 2.000 linhas, 3.000 linhas, isso vai fazer uma diferença, tá? Porque quando você olhar para o seu código, aí se você também estiver pensando, caramba, que 3.000 linhas, isso é um programa pequeno, tá? 3.000 linhas. Então, isso faz a diferença, tá? Siga assim da forma correta no sentido de respeitando a organização do seu código, que isso faz diferença no longo prazo, tá? Quando os programas começam a ficar grandes, certo? Então vamos lá. O programa aqui já executa, já funciona, o que é que você acha? Será que ele funciona? Ó, eu vou compilar, ele compila, eu vou rodar, certo? Ele não entrou no laço, ó. Ele já acabou. Ele nem entrou, certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar shall aqui, ó. Perceba como eu respeito a indentação, ó. Olha só onde está o cout. Na mesma linha do while. Por quê? Porque ele não está dentro do while. Ele está fora. Então ele fica na mesma linha, tá vendo? Isso é muito importante, certo, gente? Então vamos lá. Isso eu pego num pé mesmo, certo?
Inclusive em prova eu tiro ponto nisso aqui. Vamos lá. Vou compilar e executar. Ele vai direto para o shell. Por que ele está aí direto para o shell? Porque ele nem entrou aqui. O que é que a gente consegue deduzir por isso? Por que ele não entrou? Por que ele não mostrou digita um número? Porque, por coincidência, está sendo atribuído 0 à variável número. Mas é uma coincidência, tá, gente? Vou executar de novo. Talvez em algum momento... não, ainda não. Talvez em algum momento, de tanto eu testar aqui, ele entre, tá? Porque perceba que, como eu não disse qual era o valor de número pode ser qualquer coisa. Mas, por coincidência, o número está sendo 0. Toda vez. Só para te provar, olha, eu vou mandar mostrar aqui, só como teste, vou mandar exibir número. Vamos ver o que ele exibe? Você vai perceber que ele vai exibir 0, olha. 0 e logo em seguida shell, tá vendo? 0 shell. Então perceba que, deixa eu dar um quebra de linha aqui. Perceba que, por coincidência, isso aqui é uma coincidência muito grande, tá? Se você for testar na sua casa, provavelmente ele pode dar outro número no lugar do 0, certo? Então, ele está sempre atribuindo 0, mesmo que eu não esteja dando, mas ele está atribuindo. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma gambiarrinha, assim, Eu posso dizer que número recebe, por exemplo, 1. Você concorda que ele agora entra? Porque eu fiz uma gambiarra. Isso aqui é uma gambiarra para quê? Para ele entrar no laço. E aí você pergunta, mas eu posso fazer isso? Você pode tudo, certo? Só que eu quero deixar claro que isso aqui é uma gambiarra. Eu botei aqui pode ser qualquer número, tá, gente? Pode ser qualquer número. Esse número aqui era só para ele poder entrar no laço. Porque já que, por coincidência, aqui, quando eu não estou definindo o número, ele está botando 0, ele nem está entrando no laço, certo? Isso aqui é como se estivesse assim, É como se estivesse assim, tá? Então eu vou dar um valor qualquer, vou dar um valor aqui assim, tá? Só para ele entrar, olha, compilei, rodei, e percebe que ele já entrou. Por que ele entrou? Porque número é diferente de 0, concorda? Porque eu dei um valor aleatório a ele. Aí ele entrou no laço, e aí, digito o número. Quando eu digito, o número é atualizado, a variável número, certo? Então vamos supor que eu digitei aqui, 4, 43. Aí, não é divisível por 2. Digita o número. Esqueci de dar o quebra de linha. Deixa eu fechar aqui. Vou dar um quebra de linha aqui para ficar bonitinho, tá? Certo. Compilei. Rodei. Digita o número. 4, é divisível. 5, não é divisível. 6, é divisível. 7, não é divisível. 0, é divisível por 2 e shell. Olha só. Está funcionando, porém com a ressalva. Ele mostrou 0 é divisível por 2. Só que eu nem quero que mostre 0. Certo? Aqui funciona. Porém, quando eu digito 0, ele mostra 0 é divisível por 2. Mas eu não quero que mostre isso. Eu não quero que mostre assim, 0 é divisível por 2. Eu quero que quando eu digite 0, ele saia. Entendeu? Ou seja, 0 ele sai de cara. Então, como é que as pessoas fazem isso? Como é que resolve isso? Então vamos lá. Primeiramente, quando você quiser fazer esse tipo de coisa aqui, essa gambiarrinha que eu fiz, você coloca, a convenção é colocar -1, tá? Lembrando, você pode colocar o valor que você quiser, gente. Mas isso aqui é uma convenção. Como se fosse a convenção da gambiarra, tá? A convenção da gambiarra é -1, certo? Então, já que vai usar uma gambiarrinha, vamos usar uma gambiarrinha bonitinha? Certo? 6, 7, 8. E quando eu boto 0, é divisível por 2. Mas não eu não quero que mostre, tá? Essa é a questão. Então, se eu não quero que mostre, usar essa gambiarrinha aqui já não é tão ideal, entendeu? Por quê? Porque para resolver esse problema eu vou ter que usar outra gambiarra. Qual a gambiarra? Olha, digito o número, ele digitou, aí eu faço aqui, se número for igual a 0, eu
quebro o laço. Tá, ó. Eu fiz isso para ele não poder entrar aqui, entendeu? Então, veja só. Isso aqui é outra forma de fazer. Só que aí percebe que eu tô com duas gambiarrinhas agora. Tô com uma aqui e outra aqui. Aí vamos lá, ó. Vou testar. Vou compilar. Vou executar. Ó, 4 é divisível por 2. 5 não é. 6 é. 0. Tchau. Percebe que ele não mostrou mais? Por quê? Porque ele entrou aqui, ó. O break, ele quebra. Break é quebrar, tá? A tradução de break seria quebrar. Então ele quebra o laço. Ou seja, ele quebra a estrutura de repetição e vem para cá. Funciona. Mas concorda comigo que tá com duas gambiarrinhas agora. Uma forma mais elegante de resolver isso, essa mesma questão, seria assim, ó. Eu não criaria isso aqui. Só botaria assim. E aqui no lugar de fazer esse teste, eu faria isso, olha. Enquanto true, ou seja, enquanto verdade. Isso aqui é muito comum você ver esse tipo de código, tá? Então perceba que o teste que eu estou fazendo é no if. Então, ó, digite o número, guardei. Se o número for igual a 0, eu quebro o laço. Ó, compilei, rodei, vai funcionar do mesmo jeito, certo? Vou botar 0. Tchau. Percebe? Só que isso aqui é uma gambiarra, tá, gente? Isso aqui é uma gambiarra. Funciona. Eu estou mostrando a você porque você vai se deparar com isso na sua vida, tá? Você vai ver na internet, você vai ver em códigos de colegas, você vai ver em empresa. Só que eu quero deixar claro que isso é uma gambiarra. Então, como é que eu resolvo isso aqui sem gambiarra? Aí eu vou recorrer ao conceito inicial do while, que é o quê? É testar antes de entrar, porque essa é a natureza dele. Ele testa antes de entrar. Você percebe que eu não estou testando antes de entrar? Eu já estou entrando. Isso aqui, ó, eu não estou fazendo teste nenhum. Isso aqui, ó, enquanto verdade. Isso aqui é tipo uma gambiarrinha, tipo, entre. Sabe? É como se eu estivesse desvirtuando a natureza da estrutura de repetição while. Que qual é a natureza dela? Eu vou escrever aqui. É testar antes de entrar. Percebe que ela não está testando antes de entrar? Então, assim, funciona. Mas como seria para seguir a natureza do while? Qual seria a forma? Seria assim, olha. Eu peço antes. Ó, peço antes de entrar, certo? Aqui, eu volto a fazer o teste enquanto o número for diferente de 0. Percebe que eu estou testando, ó. Peço, testo, esse if não tem. Faço a lógica e peço de novo. Certo? Ó. Opa. Olha só. Percebe que todas as formas que eu mostrei aqui funcionam. Porém, essa aqui é a sem gambiarra, tá? Por quê? Porque eu estou respeitando a natureza da estrutura de repetição while. Que é o quê? É testo antes de entrar. Então, perceba, ó. Se eu digito um número aqui, vamos supor que eu digitei aqui 0. Ele nem entra, ó. Número diferente de 0? Não. Então, já vem para cá. Tá certo? Da mesma forma, vamos supor que eu digitei aqui 4, 5, 4. Digita o número 4, entrou, fez o teste, mostrou aqui, e ele pede de novo. Ele pede para poder subir e testar. Entendeu? Isso tem que ficar muito claro, gente. A estrutura de repetição while é testa antes de entrar. Vamos testar, ó. Olha a diferença agora, ó. 4, 5, 6. Vou digitar 0 agora, tá? 0. Tchau. Percebe que ele não mostra mais? Certo? Então, eu mostrei para vocês todas as formas que dá para fazer. Eu não vou lhe proibir de fazer de nenhuma das formas, que todas vocês vão ver, você vai encontrar muita gente fazendo de todas as formas, tá? Eu particularmente, eu prefiro fazer assim. Por quê? Porque eu estou respeitando a estrutura de repetição
para que ela foi desenvolvida, que é testar antes de entrar. Mas, se você quiser fazer com aquele ifzinho aqui, usando o break, e botando dentro de um if, botando o while true aqui, tá tudo correto, tá, gente? Aqui entra aquela questão de como você prefere. Você achou melhor como? Porque, ó, o que é que essa pessoa que programa assim vai dizer para mim, me criticando? Ah, você está pedindo 2 vezes, né? Ó, porque percebe que eu peço 2 vezes. Eu pedi 2 vezes, ó. Não é, ó? Eu peço antes e peço dentro. Lembrando que se você esquecer de pedir aqui, ó, esqueci. Olha o que vai acontecer. Ó, loop infinito. Tá? Isso também é muito comum, porque quando você pede antes, você tem que pedir dentro, tá certo? Senão vai dar loop infinito. Então isso tem que ficar muito claro. Assim tá correto. Assim tá correto. Olha, vou tirar aqui. Aí eu vou botar aqui. Aqui tá correto também. Aí aqui eu faço o quê? Eu posso dar uma gambiarrinha aqui, para ele poder entrar, ó. Tá? Aí ele já entra de cara. Só que aqui vai dar aquele errinho do 0. Aí eu boto um if aqui. E se o número for igual a 0, eu quebro. Tá? Ó, a outra forma é essa. Tá? Qual que você prefere? Você achou melhor assim? Ou você achou melhor pedindo antes e pedindo dentro? Ou você também pode fazer enquanto verdade. E aqui eu boto assim. Tá? Todas estão corretas, gente. Todas estão corretas, tá? A única questão aqui, só para repetir, eu gosto muito de repetir para ficar bem claro, é que aqui eu não estou respeitando a natureza do laço while, que é o quê? É testar antes de entrar. É isso. Ponto. E isso aqui eu só estou dizendo true é verdade, se eu for traduzir, true é verdade. Então eu faço, ó, enquanto verdade, é tipo, enquanto verdade, ou seja, já é verdade e ele entra. Basicamente é isso. Tá bom? É isso e até a próxima aula.